Agora eu vou fazer uma pergunta de probabilidade. Opa! Qual que é a probabilidade das pesquisas estarem certas? Perguntinha meio chata. As pesquisa é muita coisa, né? Hoje, por exemplo, existem públicas, você abriu a internet e você vai ter acesso a 17 fornecedores diferentes. Cada um deles públicos, que são divulgados Quer dizer, normalmente o Ibope é um só da concorrente eleição. de vocês. O Ibope não existe mais o Ibope mudou de nome, agora ele chama IPEC, apesar de ter mantido os mesmos. Ele é uma empresa que também faz pesquisa É eleitoral. uma amostragem diferente da de vocês. A gente não tem divulgado as pesquisas de eleitoral que a gente faz. A gente faz pesquisas eleitorais para empresas privadas, mas ultimamente a gente não tem divulgado. Não tem o interesse. Mas de institutos que divulgam suas pesquisas para a eleição para presidente, são 17. Então, só estou comentando isso porque é um pouco mais complexo do que... Dentre esses 17 tem institutos muito sérios e institutos menos sérios, que você, por exemplo, que sequer são filiados à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa de Mercado, Entendi. que não seguem necessariamente as melhores práticas e tudo mais. Então, com isso, você sempre vai ver institutos que são mais ou menos precisos para retratar este momento que a gente está. Este é o primeiro ponto. E a probabilidade de você conseguir prever um resultado, e essa minha recomendação é que não se use as pesquisas para isso, porque tem uma série de conjunções. A pesquisa é importante para você olhar o momento agora. Mas muita gente não... Para você ter uma noção. A pra você pesquisa é saber o uma que as noção. pessoas- É tipo assim, fazer uma pesquisa aí para saber se o canal do Maurício Meirelles é bom. Não significa que, cara, 93,3% odeiam. Mas, Mal, eu fui na rua ali, perguntei para um pessoal, e como você não teve tempo de fazer isso, eu perguntei pro pessoal que não é só seu público. Perguntei pra uma galera aí. Cara, você acredita que dessa galera que eu perguntei, de 100 pessoas, 10 não fazem ideia quem é você? É meio que isso. Não significa que 10% não me conhecem, mas da amostragem que eu fiz, dá pra ter uma base, não dá? Com base no exemplo que você deu, não é bem o que as empresas de pesquisa fazem. Tá. Ele é um pouco mais Por isso que eu sou técnico burro, né? do ponto de vista, do ponto de vista de precisão. Quer dizer, eu não vou. Se você pegar uma amostra aqui na rua, aqui na frente aqui na rua, por exemplo, aqui na Vila Madalena, você vai ter uma amostra de pessoas que estão neste momento naquela rua. Ela não quer dizer que seja a amostra de pessoas que têm acesso à internet, não quer dizer que seja a amostra de pessoas que têm menor interesse em assistir um talk show, não quer dizer absolutamente nada. Ela só quer dizer que as pessoas com quem você conversou... Você quer que vai estar tudo chapado, vai falar tudo vai estar errado. drogado as pessoas. Tem um detalhe que você falou, que aí é uma coisa que eu queria uma explicação. Você falou que faz a pesquisa eleitoral para a empresa. Qual é o interesse da empresa nisso? Ué, saber o futuro. Ué, o quê? Eu vou responder, desculpa. Todo mundo sabe tudo agora. Não vai gastar saliva não, meu irmão. Porra, responde. Dependendo do resultado, meu querido, a pessoa sabe qual o cenário que ela vai trabalhar economicamente. Acertei? Muito Esse é obrigado. um dos fatores. Porra, bicho. Na verdade, você tem que lembrar primeiro. Marcão é muito burro. a- Marcão é ele, tá? Não só você. Não, Marcão, você é o Marcos. Não, ele tá falando de ti. Não, Cuidado. não, você é o Marcão. Você tá Vai ter falando troco. dele. Eu vou te chamar Vai, de Douglas. passa a perna. Douglas é Vai ter troco. foda. Não, ele é o Marcos também. Eu acho que tem dois lados que você tem que olhar. A empresa, antes de mais nada, ela divulga a pesquisa que ela faz ou não divulga? Tem muitas empresas que não divulgam o resultado que ela faz. Aí eu acho que você já consegue ver para que ela está usando. Ela está usando para se interna, preparar para o ambiente econômico, para eventualmente fazer lobby ou apoiar determinado candidato. Enfim, tem uma série de razões. Ou para ela fazer com que os clientes de um banco ou uma empresa de consultoria, por exemplo, tenham informação privilegiada e, portanto, se sintam mais fiéis àquela empresa. Este é um fator. O outro fator é, eu como empresa compro e divulgo. Eu estou patrocinando ou ajudando a transferência de informação, de conhecimento da população. Então tem um lado mercadológico nas empresas Faz uma que divulgam. propaganda, né? Da empresa. Sim. Ela aparece, se você pensar bem, uma empresa que patrocina com o Instituto uma pesquisa eleitoral, ela é citada incontáveis vezes na repercussão desses números. Então acaba sendo mercadológico também o ganho. Então tem vários tipos de ganho das empresas trabalharem. Tá. Margem de erro, né? Às vezes eu vejo assim, 2% de margem de erro. Eu sempre imagino que são dois caras que estavam bêbado. São dois bêbados. Que estão errados. Estão errados, exatamente. Porque, por exemplo, o piloto falar que tem margem de erro, a gente já se apavora aqui, Se apavora. né? Então... Não, mas assim, eu sempre tenho essa visão. Falo, pô, se 30% vota no Lula, 30% outro, e a margem de erro de 4%. Eu falo, o que é essa margem de erro? É o cara que estava drogado no dia e falou Lula, mas ele queria falar Bolsonaro? O que é a margem de erro? Quando você faz aquela redução que eu comentei, né, que você pega uma população de, no caso, vou continuar na pesquisa eleitoral, que Vambora. Quando você fala de 150 milhões de eleitores no Brasil e entrevista 2.000, você não tem mais a certeza que você vai ter a opinião de todo mundo. Então, a partir daí, aparece um negócio que chama margem de erro, que é o quanto mais eu reduzo a minha amostra para representar o meu universo,
maior a chance Ter de que o meu resultado não represente aqueles 150 Entendi. milhões. Se fosse de pessoas. 190 mil, se eu entrevistasse 150 milhões, margem de erro zero. Zero. Porque eu garanto que Fala com todo naquele mundo. momento é exatamente aquele resultado. Então, quanto menor a amostra, ou seja, o número de pessoas entrevistadas, maior a margem de erro por definição. Ué, Por você não definição. sabia não, hein, Maurício? Aí, ó, aprendemos. Aprendemos legal, hein? Achei que era tipo assim, não, o entrevistador tava meio puto. Eu também achei que era tipo, Margem de esse erro, cara é ele meio tá meio- burro, não vamos Ele anotou errado. É. O cara falou Lula, ele botou Bolsonaro. É, É, culpa do entrevistador. Esse é o erro. Entendi. É, Então- tipo, Lula ou Bolsonaro? Maurício Meirelles. É, esse aí. margem E aí de erro. passa a ser uma adesão econômica. Assim, se eu quero ter 100%, o único jeito de você ter 100% é entrevistar todo o universo. Quanto é Impossível. aceitável de ter 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais? E aí você faz um cálculo, e aí tem uma ciência por trás disso, que calcula qual que é a margem de erro que você vai ter, dependendo de quantas pessoas E você qual o entrevistar. máximo de margem de erro considerável? Porque assim, margem de erro 63%. Fala, puta, por que você saiu e me atrapalhou? Essas pesquisas eleitorais hoje, elas dificilmente apresentam uma margem de erro maior que 3 pontos percentuais. Isso, e a margem de erro você lê 3 da pontos maneira percentuais é 3%, né? Só pra deixar claro. Na verdade, não. Não, porque- Já veio o professor de matemática. Porque aqui, se eu tô fosse puto. 3%, seria 3% de variação Cento- sobre o valor total. entendi. Digamos, tal candidato tem 50%, 3% de 50%. Não é a mesma coisa que 3 Entendi. pontos percentual. 3 pontos percentual, você soma 3 para mais, 3 para menos. Então, no exemplo que eu estou dando, 50% é a intenção de voto de um candidato qualquer. Se a margem de erro da pesquisa é 3 pontos percentuais, ele tem, na verdade, não necessariamente 50, mas ele tem entre 47 47 e 53. 53 de intenção de voto. Aham. Tá? E o Se outro? fosse- só se fosse 3%, seria 1,5% nesse caso. Entendi. Mas, Então, não cara, seria. agora bugou e eu entendi. É baseado, então, no tamanho dessa O amostragem. tamanho da amostragem. Então, Olha- hoje o que se usa é ou 2 ou 3 pontos percentuais de margem de erro, que é muito aceitável. Né? A gente está falando aqui de candidatos que tem um entre 40 e 45, outro entre 30 e 35. Esta margem de erro parece uma margem de erro aceitável. Ela fica mais complicada nos candidatos muito menores, que com menor hoje intenção de voto, obviamente, que tem 2, 3, 5%, aí sim essa margem de erro fica uma margem de erro incômoda Eu acho para que você até que- analisar essa performance. Até